Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma paulada de dividendos que a Petrobras poderia pagar para os investidores. Para além dessa paulada de proventos, a Petro poderia subir mais de 1.800%. Isso mesmo que vocês ouviram. Pablo, você tá ficando maluco. Pode parecer maluquice que eu tô falando para vocês, mas se você pega a Petrobras nos últimos 10 anos, ela deu um retorno de mais de 1.300%. E se esse fator acontecer, para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar, tá? O segredo de Petrobras que o mercado está escondendo de vocês, que poderia fazer a ação subir mais de 1.000% e ainda pagar belíssimo dividendos aí no médio a longo prazo, superando até mais de R$ 10 por ação. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Observação que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí, né, a Petrobras como a minha quinta maior posição, representando 7,53% da carteira. É uma posição ainda marginal, mas que eu pretendo ir aumentando posição gradativamente, já que é uma empresa cíclica e totalmente dependente do preço do petróleo. Na realidade, a carteira do canal já é lotada de ações cíclicas, né? Banco do Brasil com o agro, Petrobras aqui, né, com a parte do petróleo, Vale com a parte de minério, BR Partners, uma microcap fora do radar voltada para a parte de investimento, também é cíclica porque depende do arrefecimento da taxa Selic. Então, assim, a carteira já é lotada de ações cíclicas porque eu viso o crescimento, né? Crescimento patrimonial e também crescimento de dividendos, olhando para o longo prazo. A Petrobras, pessoal, segue muito bem, tá? Não há muito o que falar dela. Por mais que o petróleo tenha se desvalorizado, de fato, o preço do Brent no curto prazo saiu ali dos seus $100 para $73. Mas essa queda não é por conta de um dano estrutural na commodity, e sim pela questão, né, de o petróleo cair por conta da guerra. Perceba, o petróleo cai abaixo de $75 e atinge mínima dos últimos meses. Por quê? Porque a princípio, pessoal, estava tendo uma guerra dos Estados Unidos versus o Irã, até pouco tempo atrás, tá? E consequentemente o Estreito de Hormuz, que acaba sendo uma rota global de petróleo no planeta, foi fechado, pelo menos temporariamente, durou 4 meses de fechamento. E aí, com o Estreito de Hormuz sendo fechado, 20% de todo o petróleo global do planeta parou de circular, e aí o mercado, mais do que depressa, jogou o preço do petróleo para níveis que a gente não via desde a guerra da Rússia versus a Ucrânia, tá? Perceba que a gente teve a guerra lá da Rússia e a Ucrânia, o preço do petróleo bateu $120. Porém, ali foi algo mais estrutural, não foi pontual como agora, né? A guerra da Rússia e a Ucrânia durou mais de um ano, tanto que naquela época a gente teve boom do agro. Então o agro, com o petróleo mais caro, ele se beneficia porque isso encarece o preço dos fertilizantes e faz o preço, né, das commodities agrícolas acabarem subindo, né? Porque acaba ofertando mais biodiesel e essas questões. Mas agora, perceba que esse voo do petróleo foi muito mais voo de galinha. Perceba que rapidamente ele subiu e rapidamente ele recuou. Por quê? Porque aparentemente o Irã e os Estados Unidos fizeram um tratado de paz e o Estreito de Hormuz foi aberto novamente. Então o petróleo voltou para a sua normalidade. O preço normal do petróleo é ficar em $70 a $80. E a Petrobras, que vinha tendo uma alta expressiva nas ações, acabou devolvendo essa alta. Perceba que subiu ali, pegando a cotação padrão da Petrobras. Basicamente ela saiu de 30 para ali R$48, R$50. A ação subiu 60%. E do topo para o fundo, a ação derrapou 23%. O investidor que queria a Petrobras está aí, tá? Aparentemente agora abaixo dos R$40, pode ter voltado a ficar barata. E pessoal, por que muitos se perguntam, né? Ah, por que Petrobras deu todo esse retorno? Existe uma explicação, tá, pessoal? De fato, se pega a Petro nos últimos 10 anos, o retorno foi magnífico, né? O retorno da Petrobras ali nos últimos 10 anos foi de mais de 1.200%. Isso aqui deu, numa lupa de 10 anos, algo muito raro de você conseguir uma rentabilidade dessa, né? Por 10 anos,
de mais ou menos 30% ao ano com ações da Petrobras. Por quê? Porque a gente teve o pré-sal, né? O pré-sal foi algo que fez a Petrobras dobrar a sua capacidade de produção já no médio prazo. E aí, né, qual que é o outro ponto? Para vocês que já estão comigo no meio do vídeo até o final, já vou revelar aqui para vocês, vou explicar o fundamento por trás. É a margem equatorial. A margem equatorial pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? Então, assim, pretende fazer o quê? Dobrar o EBITDA, reduzir o custo de tração. Pessoal, detalhe que a Petrobras já tem um custo de tração muito baixo. Ela está muito protegida contra essa flutuação de preço do barril, porque o custo médio por extração da Petrobras fica na faixa de apenas 28 dólares, tá? Então era quase impossível de fazer prejuízo. Fora que ela é uma empresa que controla preços, ela tem um oligopólio de petróleo aqui do país. Então, se a commodity acabar caindo tanto a tal ponto de inviabilizar a produção da Petrobras, ela pode simplesmente congelar os estoques e forçar na marra o preço do petróleo subir novamente. Olha o poder que tem a Petrobras. As outras petrolíferas júniores não conseguem fazer isso, porque elas não monopolizam preço. Você pega a PetroRio, você pega a PetroRecôncavo, você pega ali, por exemplo, a Brava Energia, elas não vão conseguir porque elas não monopolizam preço. A Petrobras monopoliza preço. Então, essa é a diferença da Petrobras. Você tem essa proteção enraizada dentro da companhia. Fora que caso o preço do barril fique acima de 45 dólares, ela paga um dividendo mínimo de 4 bilhões, que arredondando a cotação atual dá pelo menos 4% de yield, tá? Já vou arredondar aqui para vocês para não tomar tanto tempo desse vídeo com cálculos desnecessários. Então assim, a Petro tá barata, observando por essa lupa. E agora com esse recuo das ações, o EV sobre EBITDA da empresa veio a ficar muito baixo, oscilando na faixa de 3 a 4 vezes. Uma Petro da vida negocia na média com EV sobre EBITDA de 7 a 8, no mercado mais eufórico. Então hoje, mesmo com essa desvalorização do preço do Brent, ela já tinha cravado esse cenário. Ela não tinha reajustado o preço do combustível para cima, porque ela já sabia de que esse cenário da guerra dos Estados Unidos e do Irã era muito mais voo de galinha do que algo duradouro. Se fosse algo duradouro, a ação da Petrobras já tinha ido por R$80, tá? Então, o mercado também não é tão bobo assim. Agora, olha o legal de tudo isso, né? Ela vai dar 200 bi de EBITDA e hoje ela tem um valor de firma de 800, ela tá por 3 vezes. A média Petro é quanto? É 7. A gente sabe que ela negocia no mercado de alta em 7 vezes EBITDA. Então, se você descontar a dívida líquida da companhia, você tem um preço justo na ação com base no seu EBITDA total de R$ 83. Hoje, a ação custando R$ 38, você teria um potencial de alta de 119% na cotação já para o médio prazo, trazendo para você um retorno embutido na ação alto, porque se ela subir 119% vai numa lupa de 4 anos, como já aconteceu no passado, ela acaba subindo isso aí, você vai ter 21% ao ano na média só com valorização. Porém, a gente tem crescimento de lucros. Então, a Petro, hoje com um PO de 45%, é um ROIC médio, né? A gente sabe que o ROIC médio dela é na faixa de 17% ao ano. Então, soma isso com a taxa de valorização e mais o dividendo, que tende a ser de 9% ao ano, Petro pode ir a uns 42% ao ano na média. A mágica é assim, se você perpetuar para 10 anos, supondo a margem equatorial, já vou precificar a margem equatorial nesse cálculo, então se a empresa cresce a uma taxa mais ou menos de 9, com a margem equatorial ela pode crescer 12, tá? Vamos supor que ela cresça 12% ao ano, incrementando 3% a mais. Hoje ela tem um EBITDA anual de pelo menos ali, né? 200 bilhões. Então, se a gente colocar isso aqui para 15 anos no tempo, olha qual que seria o EBITDA da Petrobras daqui a 15 anos. 1 trilhão. Imagina se o mercado pagar sobre a média de 1 trilhão de EBITDA daqui a 15 anos. Então, você teria um valor de mercado aproximado, né? De mais ou menos ali 15 trilhões de reais, tá? Pode parecer loucura, pessoal, mas sim, tá? 15 trilhões de reais. A Petrobras poderia valer isso daqui a 15 anos. Ninguém sabia de que há 10 anos atrás que a Petrobras ia valer meio bilhão, ia valer meio trilhão na bolsa, tá? Então veja só, tudo pode acontecer. E se a bolsa engatar então um boom de commodities, então isso que poderia acontecer. Então você teria um potencial de alta no mercado mais eufórico, vai, 15 mil dividido aqui por 5.200, basicamente, não, vamos fazer aqui, né? Vai, 1.500 dividido aqui, ó, vai, vamos pegar aqui 15 mil, 15 trilhões, vamos colocar aqui na calculadora, vamos colocar aqui 15 trilhões, tá? Dividido por 520 bilhões, pra gente calcular aqui com exatidão isso aqui. Ela teria um potencial de alta em 15 anos de 2.784%.
Pode acontecer, pessoal, tudo pode acontecer. A gente viu pro longo prazo, se ela simplesmente se valorizar isso em 15 anos, você já teria, tecnicamente, né, 2.700% numa lupa de 15 anos, só em valorização, você teria 24% ao ano na média. Coloca com provento de 8, mais uma taxa de crescimento de 9, retorno de 41% ao ano. É commodity, só que claro que esse retorno não vai acontecer de forma linear. Precisa ter um boom de fatores para que isso aconteça. Primeiro, a gente precisa de um petróleo razoavelmente confortável, precisamos que a empresa continue reduzindo o custo de extração e precisamos da margem equatorial, para que ela dobre essa capacidade de produção no longo prazo e o EBITDA da empresa cresça e ela consiga se valorizar tudo isso. Caso contrário, você pode contar com 30%, 28% ao ano, que já é top, né, pessoal? Já é top, uma rentabilidade muito boa para uma empresa cíclica, né? Que sofre com a oscilação do preço do barril. E o preço que você vai pagar vai fazer muita diferença, porque nos últimos 15 anos é lindo, né? Você falar aí que Petrobras te deu uma rentabilidade gigantesca. Só que para quem paga caro, não conseguiu uma boa, né, rentabilidade. Então, se você pagou aqui, ó, nessa alta de 2022, olha só, você tá só com 100%. Para quem esperou a ação cair, tá com mais de 180%. Tá vendo a diferença de você pagar barato? Pagando barato, você amplifica o seu potencial de rentabilidade. Para quem comprou na pandemia, tá com mais de 1000%. Para quem comprou antes da pandemia, tá com 300, 700% a menos. Tá vendo como o preço, ainda mais numa ação cíclica, o que vai mandar no seu retorno numa empresa cíclica é o preço, tá? Não tem jeito, pessoal. O preço vai ser o fator determinante. O preço só não se cabe muito para as empresas de muita qualidade, porque elas vão sempre crescer a uma taxa fixa. Mesmo que você acabe pagando um pouco caro no curto prazo, isso é compensado com ROI alto e crescimento previsível. A cíclica não. Se você paga caro, é fatal. A sua rentabilidade vai ser 100% prejudicada. Tanto em Petrobras, tanto em Vale, tanto Banco do Brasil, qualquer ação cíclica que você pegar na bolsa, se você pagar caro, você não vai ter uma boa rentabilidade. Porém, em compensação, se você pagar barato, você vai ter uma multiplicação, vai ter uma rentabilidade muito maior do que as previsíveis da bolsa. Você pega ali um Itaú da vida, pega ali uma Engie, uma CPFL, você vai ter bem mais retorno que essas ações, porém, claro, né, com o dobro de volatilidade. Então, preciso que vocês entendam isso. No longo prazo, é uma boa empresa, porém, você tem que saber de que você vai ter que ter psicológico para suportar o preço da volatilidade do barril do petróleo. Por mais que ela consiga congelar preços, a volatilidade existe. Você está preparado para uma Petro desabar mais de 50%? Se você não está, eu recomendo que você não tenha. Claro, nada de recomendação, nem de compra, nem de venda, nem de nada. Mas assim, não é razoável você pensar por essa lógica, para que eu vou ter uma empresa cíclica sendo que eu não tenho o psicológico? É melhor não ter. Melhor você focar nas mais previsíveis, aceitar uma rentabilidade um pouco menor, mas que o que vai importar para você é você se manter no jogo, é você se manter investindo por muitos anos, tá? Vai valer muito mais do que você ficar aí colocando empresa cíclica na carteira sem suportar, sem nem ter psicológico. Ah, Pablo, será que dá para eu ter empresa cíclica em porcentagem menor? Claro que dá. É o que eu faço na carteira do canal, se bem que nem tanto, né? Porque grande parte aqui tá em cíclica. Mas, pessoal, como eu falo, eu não ligo, eu tenho um psicológico para suportar. Se eu não tivesse, eu não teria. É simples, você tem que fazer uma autoavaliação. Você suporta ter mais da metade da carteira em ação cíclica? Se não, é melhor você não fazer. Melhor você ficar com 10, 15% da carteira, não 50%, que é meu caso. Meu caso, eu busco crescimento, tá? Eu sei que no curto prazo, ações cíclicas vão me trazer só desespero. Mas no longo prazo, sendo uma cíclica boa, um Banco do Brasil, uma Petrobras, uma Vale, vai trazer só alegria, porque essas empresas são boas e crescem uma taxa interessante, olhando aí ao longo do tempo, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser totalmente vitalícia, mais barata do que o preço de uma pizza. É uma planilha aí que contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch. E você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora que ela é totalmente automatizada, atualiza em tempo real sem você ter trabalho nenhum. E você ainda tem
preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que mora o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho o Petro na carteira e pretendo continuar comprando, principalmente se a ação ficar abaixo de R$40. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!